apelante JHFS, apelada KAL do N, relatriz de Bardão Emanuel Leite Albuquerque, número é SAI 0051-012-94-2028-06-0071. Número 20. Número 20. Quem solicitou a citação oral foi a apelante, a parte apelante, através do Dr. Daniel Maia Santos. Já se encontra aqui. Dr. Daniel, o senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, sim. Então, eu passo a palavra a Vossa Excelência, que dispõe de até 15 minutos. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, doutor Mauro, excelentíssimo senhor desembargador-relator, doutor Manuel, demais desembargadores, excelentíssimos senhores colegas, senhoras e senhores presentes nesse recinto. Direito de família, a meu ver, é um dos ramos mais delicados de tratar, porque a gente está sempre de olho com a dor, né, de uma família, enfim. Se torna ainda mais difícil quando, às vezes, alguns colegas advogados tomam lugar da parte e tumultuam um processo. Esse aqui, em especial, foi bem delicado, mas vamos direto ao mérito. Trata-se foram 2 processos ajuizados. O apelante ajuizou inicialmente uma ação de oferta e guarda de alimentos, ofertou 20%. Em ato contínuo, posterior a isso, e já efetivou o depósito da quantia ofertada. A parte apelada, ela ingressou posteriormente com a ação de alimentos, entendeu-se na vara de origem por reunir os 2 processos, foi realizada a questão da guarda compartilhada. Inicialmente, o juiz Wacó, ele arbitrou a título de alimentos provisórios 25% da remuneração bruta do requerido, né, dispensados, obviamente, as despesas obrigatórias, como imposto de renda e previdência. Em sede de contestação, foi esclarecido toda a situação econômica do recorrente, né? Se trata de um servidor público. A sentença recorrida, sem qualquer, digamos assim, fato novo, majorou os alimentos que foram arbitrados provisoriamente de 25% para 30%. Então, eu quero me debruçar aqui, excelências, sobre o trinômio. Necessidade da alimentanda, possibilidade do alimentante, proporcionalidade e, sobretudo, no que diz respeito que a obrigação alimentar é de ambos os genitores. Eu vou acrescentar esse 4º aspecto, porque aqui ele tem um detalhe bem peculiar que merece a nossa atenção. Tá? Quando foi realizada, quando a genitora da alimentante protocolou a ação de alimentos, ela estipulou lá um valor de R$5.000 a título de despesas com a infante. Após minuciosa instrução realizada, observou-se que isso não coincidia com a realidade, né? Tomando com base o orçamento mais recente, que foi anexado, inclusive pela genitora nas folhas 390 do processo, eu fiz questão de, em sede de recurso, enumerar cada um dos documentos para facilitar a apreciação por Vossas Excelências. Ela primeiro disse que a alimentação era 628,23 em setembro, nas folhas 351, depois reduziu para 506,79 nas folhas 371, depois reduziu para 326,13 nas folhas 390, e eu tratei aqui de trazer uma média, em torno de 730,57. Nas folhas 12 e 13 da exordial, ela apresentou o custo mensal de R$900. Então, a gente começa a ver aqui uma certa incoerência do que tange ao custo com a alimentação da infante. Quanto a isso, ela deixou de mencionar que a criança ela recebe mensalmente 15 latas de leite no trem, que foram custeadas, e são custeadas pelo Estado, num processo que tramitou na 2ª Vara Civil da comarca do Crato. Ou seja, não há respaldo fático para justificar um custo mensal de R$ 730,57 com a criança. Entretanto, visando resguardar a devida razoabilidade, considerando que também moram na mesma casa da genitora, a criança e a genitora, e os alimentos são específicos para a criança, alimentando no caso, entendemos que o valor deve ser dividido por 2, então ficaria aí em torno de R$ 365,28. Plano de saúde está correto, escola e reforço escolar, como são custos individualizados, também está correto. R$ 599,08 com farmácia.
Nós impugnamos isso porque a criança ela é saudável, não faz uso de nenhum medicamento de uso contínuo, de controle especial, até porque ela recebe, em razão da determinação judicial deste processo, que foi o de número 27.4562, de 2018, também da segunda vara do CRAP, o custo verificado com notas fiscais é de um remédio. A excelência pode suspender um pouquinho a sustentação oral, por obséquio, que eu resolvi aqui uma pendência, certo? Se for preciso, eu devolvo o tempo, inclusive integral, a Vossa Excelência. Eu gostaria. Pois não? Tá certo? Obrigado. Meu sistema caiu aqui também. Era por vacilo meu mesmo. Ok? Ok, colegas? Então, Daniel, eu vou conceder o tempo total a Vossa Excelência. Vossa Excelência, se quiser, né, pode, querendo, lógico, o tempo já está zerado, iniciar a sustentação oral. Tá bom? O tempo está valendo agora. Tempo total, 15 minutos, tá bom? Ok, obrigado. Excelências, trata-se de uma ação de alimentos, na qual, como mencionei anteriormente, houve inicialmente uma ação de oferta de alimentos, que fora protocolada no dia 5 de fevereiro de 2020. Posteriormente a isso, ele fez a ação de oferta de alimentos e já pagou esses alimentos no ato da oferta, independente do despacho do juízo. A genitora da infante ajuizou uma ação depois, porque a ação do meu constituinte consistia em guarda e alimentos, e a ação dela somente alimentos. Como nós nos manifestamos no outro processo, ele entendeu que a citação ocorreu primeiro no segundo processo, então optaram por reunir as duas ações. Tá? Inicialmente, importante destacar que nas folhas 66 e 67, o juiz Ocó arbitrou os alimentos provisórios no patamar de 25% dos rendimentos líquidos do apelante. Tá? Em sede de contestação, esclareceu que não havia razão, a representante da recorrida, porque, na realidade, ele nunca se opôs a prestar os alimentos, ela alega que ele se negava, mas isso é absurdo, até porque ele entrou com oferta de alimentos, já pagando de pronto os alimentos, inclusive. Foi realizada uma composição no que tange a guarda estou compartilhada, e atualmente o que entra em discussão é apenas a questão do valor dos alimentos. No ato da ação de guarda, ele ofertou, então, como já falei, 20%, né? E o juízo fixou em 25%. Em sede de sentença de alimentos definitivos, o juiz Ocó fixou esses alimentos em 30% dos rendimentos promovidos. Levando em consideração os aspectos necessários, a gente sabe que há uma subjetividade grande, mas há parâmetros para os quais o julgador, o operador do direito, precisa se atentar, que são o trinômio necessidade da criança, possibilidade do alimentante, a proporcionalidade e, sobretudo, que a obrigação alimentar é de ambos os genitores. Então, entendemos, data máxima vênia, que a realidade econômico-financeira da genitora ela também deve ser observada. Quanto às necessidades da criança, da alimentante, a genitora ela traz informações o tanto quanto confusas. Inicialmente, ela diz que a alimentação, custo com a alimentação da criança era de R$ 628,23. Ele diz isso nas folhas 351, no mês de setembro.
depois baixa para R$ 506,79 em outubro, nas folhas 371, e depois reduz para 323 em 13 de novembro, nas folhas 390. Então, dá uma média aí de 730,57. Nas folhas 12 e 13 da exordio de aula, já começou dizendo que o custo era R$ 900. Então, a gente já vê assim, uma certa discrepância. Estou dando isso como exemplo, porque a gente vai ver isso em diversos outros custos com a criança, que a gente vai fazer aqui uma avaliação pormenorizada para entender que houve um certo exagero por parte da parte apelada. A criança ela recebe, conseguido judicialmente, 15 latas de leite, né, custeadas pelo Estado do Ceará e pelo município do Crato, decorrente do processo 22.4562/2018, que tramita na segunda vara civil da comarca do Crato. Decisão anexa está nas folhas 188 a 190. Então, não há respaldo para justificar aí alimentos nesse montante. Mas, ainda que se considerasse essa média, considerando que moram na residência a genitora e a criança, e os alimentos são apenas para a criança, teríamos aí uma média mensal de R$ 365,28, ou seja, está bem distante dos R$ 900 que foi alegado na inicial. Tá? Plano de saúde não há o que discutir, é um custo individualizado, da mesma forma que a escola, reforço escolar. R$ 599, quase R$ 600 aqui com farmácia. É uma criança saudável, não faz uso de nenhuma medicação de uso contínuo. Né? Esse leite, como já expliquei, recebe custeado pelo Estado. Então, o único custo verificado é o que tem nas folhas 392 e 394, que são notas fiscais de um remédio para alergia e uma vitamina, nos valores de R$ 131,00 e outro no valor de R$ 36,82, que somados dá R$ 167,82. Está muito distante aí de um custo com farmácia de R$ 600. Estamos fazendo uma análise aqui, excelências, com provas constantes nos autos. Por isso que eu faço questão de enumerar em que folhas cada um desses comprovantes estão inseridos. R$ 450 com prestação habitacional. A criança ela não mora sozinha, ela mora na casa junto com a genitora. Essa prestação mensal ela é regressiva, então ela tende a diminuir pelo plano que foi realizado o financiamento. E considerando também que o imóvel moram na casa a genitora e a criança, há de se dividir esse valor por 2, porque os alimentos são exclusivamente para a criança. Então daria 225 e não 450. R$ 1.000 de custo com babá. Nas folhas 13, excelências, a genitora apresentou um custo mensal primeiro de R$ 800, informando que se tratava de uma empregada doméstica. Aí informou que a criança não tinha babá, mas seu empregado doméstico, que auxilia nos afazeres domésticos. Em sede de alegações finais, tenta transformar a então babá, a senhora Aline, em uma babá, com o nítido propósito de individualizar o custo com essa criança. Então, é impressionante que nas folhas 223, onde for apresentada a réplica, a contestação, a genitora informou que a suposta empregada doméstica ela recebia primeiro um salário de R$ 1.100, e em sede de alegações finais, ela reduziu o salário para R$ 1.000, no mínimo estranho. Estou querendo mostrar que há inconsistências nas próprias alegações por parte da genitora da infante com relação aos custos com a criança, porque houve um exacerbado, eu diria, de exagero nos custos com essa menina. Tá? 71 e 73 é o custo que ela aponta com rede de água, que também tem que ser dividido, daria 35,71, uma vez que mora a genitora e mora a criança. R$ 24,00 com água mineral judicial dividindo por 12, enfim, é o que a gente propôs aqui, a divisão dos custos com energia elétrica, com gás de cozinha, que por sinal dura 2 meses, né, daria R$ 32,50 o custo mensal, que ela aduz aqui, que seria R$ 130,00. R$ 500,00 com combustível. Excelências, a criança mora a cerca de uns 500 metros da residência e ela diz que tem um custo mensal de R$ 500 com combustível com essa criança. A distância entre a residência da genitora e a escola onde a criança estuda. Tem um custo com internet. Ela aponta aqui o custo com o celular pessoal da genitora, como custo com a criança. R$ 300 com lazer. Foi feito aqui um acordo. Há uma guarda compartilhada, excelências. Então, a cada 15 dias, o genitor pega a criança, tem um custo com lazer a cada 15 dias, fica o final de semana, pega a criança na sexta, devolve no domingo ao final do dia. Então, considerando essas ponderações que a gente esmiuçou na própria peça apelatória, dá um total, na realidade, somando tudo, de R$ 2.336,76 o custo total para a manutenção dessa criança, fazendo todas as ponderações, analisando todos os documentos que foram juntados
pela genitora da criança. Então, entende-se que se essa menina, a responsabilidade é de ambos os genitores, claro que não é que é 50%, não, mas que a responsabilidade é de ambos os genitores, no mínimo isso cairia pela metade. Eu diria que se o custo mensal seria R$ 1.312,46, 20% desse patamar, com certeza já daria conta, 20% dos rendimentos, de 50% dos gastos com a menina. Ainda que considerássemos os alimentos provisórios, que seria 25%, né, já passaria, a gente já passaria em muito do que seria metade com esses custos. Das possibilidades do recorrente, eu estou fazendo esses pontos porque eu entendo que é necessário que a gente faça uma reflexão a respeito. A genitora, ela teceu uma série de, lamentavelmente, faltou com a verdade em diversos pontos da ação, exagerando os custos com a criança, inclusive ajuizou uma ação dizendo que o recorrente era proprietário de uma Hilux, né? E nas folhas 16 desordem ela diz isso. Ocorre que aos 47 minutos e 53 segundos, a senhora Kelma, a genitora da infante, disse claramente que em seu depoimento pessoal que, na verdade, o veículo era do ex-sogro, do pai do recorrente. Em a sede de alegações finais, a sua patrona reforça que o carro, ou seja, eu estou mostrando que há uma falha de comunicação muito evidente entre o depoimento da genitora da criança e o que foi escrito a título de peça, a título do que foi juntado pela sua patrona nos autos, né? Ele é um servidor público estadual, tinha uma loja lá, à época, uma loja que construíram juntos, lá no Crato, que ela é uma revendedora autorizada de marcas conhecidas como Santa Lola, né? Uma loja de multimarcas, que vende alguns produtos de valores bem razoáveis, e no ato da separação, a genitora da criança ficou com 100% da loja, ele não recebe qualquer rendimento dessa loja, que era digamos assim, de propriedade de ambos, né? Quanto às possibilidades da genitora da autora, e aí é um ponto que eu peço, chama a atenção de Vossas Excelências. Em março de 2020, tem um faturamento de 8 mil, estou falando aqui de pandemia, tá? O tempo que a situação estava muito difícil, início de pandemia. Abril de 2020, um faturamento de 10.613, maio de 2020, 16 mil, junho de 2020, 17.774. Eu estou falando de um período que todas as lojas e empresas estavam quebrando. Ela ainda, sim, estava tendo esse faturamento. Isso está comprovado nos autos. Tá? É por meio que ela utilizava para fins de venda no cartão de crédito, uma conta bancária da sua sobrinha, a senhora Virna Ravena, tem diversos prints nos autos que mostram o recebimento desses créditos. Não estão sendo contabilizadas as vendas em espécie na máquina de cartão de crédito da pessoa jurídica, onde a senhora Kelma contabiliza um rendimento mensal de R$10 mil. Na audiência de instrução, a senhora Kelma tentou ensinar um perfil que a criança teria faltado, às vezes, iogurte, que estaria numa situação difícil. Nobres julgadores, no evento Expocrato de 2022, a senhora Kelma divulgou, está vendendo o produto da marca Santa Lula. Em sede de audiência de instrução, ela disse que tinha perdido a franquia, que na verdade ela nunca foi uma franqueada, ela foi uma revendedora. E aí tem uma foto que a gente fez questão de colacionar na própria peça apelatória, uma promoção que ela vende aqui, esse produto Santa Lula. E ela tinha dito na audiência de instrução que tinha perdido essa revenda. Segue adiante, Black Friday 2022, para elucidar essa questão, existe aqui ela vende produtos de grife que variam de R$590 a R$690. Juntei aqui, inclusive, um link onde tem vários vídeos de propaganda. Juntamos também na peça atelatória uma foto de um outdoor com a entrada da cidade, tem uma foto da genitora da criança. Aqui vem escrito, empresária de sucesso, mulheres reais, mulheres daqui. Então, me parece desarrazoada a informação de que ela disse que a criança não tinha nenhum iogurte para comer. E o mais agravante, excelências, nas folhas 459 a 541, conseguimos juntar relatórios de lançamento de nota fiscal de compra de mercadoria da dita loja, que é uma história,
da qual hoje ela ofere rendimentos só para ela, contendo os valores de ICMS recolhido no ano de 2020, 2021 e 2022. Esses documentos aí, caso Vossa Excelência tenha um voto desfavorável ao nosso pleito, que analise, peçam vistas e analise os documentos constantes nas folhas 459 a 541. No ano de 2020, só de ICMS, foi R$ 19.800, um valor de compra de quase 90 mil, os valores presumidos para venda seriam em torno de 178 mil. No ano de 2021, Excelências, só de ICMS, a genitora da Infante pagou quase 70 mil reais de ICMS. O valor das mercadorias compradas, 337.871. Valores presumidos para venda, mais de R$ 500 mil, 675.700 reais. No ano de 2022, só de ICMS foram R$ 88.516 reais. Valor de mercadorias compradas, 1 milhão de mercadoria comprada, 1.367.91. O valor presumido para a venda chegam a quase a cifra de 3 milhões de reais. Então, eu entendo que faz-se necessário a busca da equidade, a busca desse equilíbrio. Né? Importante que a loja foi constituída com esforço comum de ambos os genitores, mas que atualmente essa loja se encontra apenas com ela, onde ela ofere 100% desse rendimento. Juntamos aqui na peça de apelação jurisprudências, ressaltando que a obrigação, sem sombra de dúvida, é de ambos os genitores, tá certo? No ato da ação de oferta de alimentos, o constituinte pediu justiça gratuita, o juiz negou, nós realizamos recolhimento das custas, que consistia no pagamento das custas relativas ao processo de oferta e guarda. Essa ação foi extinta, foi constituída essa nova. A gente requer que, caso de eventual condenação, seja aproveitado o pagamento dessas custas, porque tinha a mesma finalidade. Tá? Então, o pedido do apelo consiste em o recebimento do recurso, que haja compensação dessas custas que foram pagas, visando ofertar os alimentos. Em relação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a reforma da sentença recorrida, que minore os alimentos definitivos que foram fixados em 30% para 20% dos rendimentos líquidos do recorrente, aliás, uma vez que ultrapassa 50% dos custos com a criança. Sucessivamente, caso se entenda de forma diversa, e aqui eu encerro, a reforma da sentença minorando os alimentos para o patamar de 25%, que foram o patamar que foi fixado a título de provisórios, e não houve nenhum fato novo do qual o juiz Wacó pudesse majorar os alimentos de 25% para 30%. Ou há uma margem de subjetividade muito grande, a gente vê que tem a genitora que ofere rendimentos bem maiores que o genitor, então... Daniel, proporcionalidade o segundo tempo ofertado por Vossa Excelência já ultrapassou. Se Vossa Excelência puder concluir, a Câmara agradece. Obrigado. Mas pode concluir. Então seria isso. O pedido principal é que seja reduzido para 20%. Pois não. Sucessivamente, caso se entenda de forma diversa, pelo menos se mantenha o que foi fixado a título de alimentos provisórios. Pois não. Obrigado, doutor Daniel. Passa a palavra ao eminente relator, desembargador Emanuel. Senhor presidente, sendo bem objetivo, tem esse pedido alternativo de 25% e não de 30%, como estabeleceu o juiz de primeiro grau. Né? Então, já está aqui votado pelo sistema provisório, mas do Raimundo Nonato de Vossa Excelência, mas eu não vejo nenhuma dificuldade em reduzir para 25%. Nós já estamos aqui numa apelação, não está no agravo. Agora, 25%, da forma como foi né? Os provisórios. Equivalente a 30% Incidente da parte de cálculo consistente da remuneração bruta, após excluir todas as vantagens da parte adquirida, menos apenas das deduções obrigatórias. Então, Vossa Excelência... Perfeito. Dá provimento para fixar os alimentos em 25%. Provimento parcial. Desculpe. Provimento parcial. Desembargador Raimundo Nonato. Senhor presidente, eu acompanho o relator. Eu também vou acompanhar o eminente relator e até o cumprimento pela lucidez aqui da redução, porque eu acho que fica mais razoável e proporcional de fato. Perfeito. Desembargador Manuel,
atento a todas as ponderações do eminente advogado, que eu cumprimento também. Parabéns, Vossa Excelência, pela sustentação oral aguerrida, judiciosa. Parabéns, doutor Daniel. Mas nós sabemos, né? Pai e mãe devem contribuir, não é? E o que estava em 30% poderia ser um pouquinho além do normal. Mas os 25% vai ficar em torno do desconto que incide sobre os vencimentos de líquido, que são de 5 mil e poucos reais. Eu acho que fica justo, né? Pelos gastos que foram retratados, que de fato no início estavam exagerados, mas feita a devida compensação. Só uma pergunta, Excelência. Há a possibilidade da compensação das custas que foram pagas? A gente faz esse pedido também lá. Eu também não. Não, eu vou explicar. Não compreendi. Não, sim, é porque é o seguinte: ele foi condenado no pagamento das custas. Inicialmente, ele ingressou com ação de oferta de alimentos e pagou as custas, porque o juiz negou a justiça gratuita. Aí depois ela entrou com outra ação. Não, é porque é o seguinte: ela entrou com outra ação de alimentos e o juiz reuniu os dois processos, unificou os dois processos em um só. O juiz Wacol fez isso, tá? E aí foi definidos os alimentos nesta ação. E ele está cobrando que ele pague novamente as custas. O que eu estou querendo é que seja feita a compensação das custas que ele já pagou com o ajuizamento inicial da ação. Da oferta de alimentos? Da oferta de alimentos. Com a ação de alimentos. É isso? Exato, é porque houve é o seguinte: ele entrou com a ação de oferta de alimentos acumulado com guarda. Pois não. No dia 5 de fevereiro. Lá, 20 dias depois, ela entrou com a ação de alimentos. Ela ainda não havia sido citada da primeira ação que foi movida. Foi feito um pedido, inclusive, questão da litispendência, né, para que houvesse o afastamento da primeira ação, e o Ministério Público opinou pela reunião das duas ações. Então, como ele já pagou o custo, porque ele não tem esse custo novamente, é que houvesse a compensação das custas. Era esse um dos pedidos aí que está no título do recurso, com o item B. O que eu compreendo é que a oferta não foi suficiente, e por conta disso... São ações distintas, né? E são distintas. E então, acabou são ações distintas, cada um com seu... Com seus custos. Consectário. Com seus custos. Perfeito. Muito bem. Disse isso. Eu perguntei porque se havia tido um recurso, você não me respondeu, mas provavelmente não, né? Não, porque houve a reunião das duas ações para resolver a Perfeito. Mas eu entendo também, Vador Donato, sobre compensação de custo, eu não vejo possibilidade, porque são distintas. Eu também, senhor presidente, eu também não vejo por conta justamente desse ponto. São questões, são processos distintos. Já que ele não foi beneficiado da justiça gratuita, nenhum no outro também. Né? Também não. Porque interesses totalmente distintos, distantes. Então, eu vou anunciar o resultado do julgamento. O recurso de apelação cível foi conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do eminente relator, ou seja, fixou-se a pensão alimentícia em prol da infante em 25% dos rendimentos do alimentante, que incidirão após os descontos obrigatórios. E remuneração bruta com todas as vantagens da parte. Desafinar deduções obrigatórias. Perfeito. Vossa Excelência. Isso. Seja, mantendo os alimentos provisórios. Mantendo os alimentos provisórios, isso. Perfeito. E vedada a compensação requerida aqui pela tribuna com relação às custas. A decisão é unânime, o julgamento está encerrado. Eu cumprimento mais uma vez o doutor Daniel. Obrigado, Vossas Excelências. Um bom restinho de tarde de trabalho. Parabenizar o doutor Daniel pela de fato. Oral. Hoje eu tive a felicidade aqui de encontrar o doutor Rafael Mota, meu professor na faculdade. Foi uma satisfação imensa. Já foi. As sustentações orais virtuais. Boa noite, doutor. Já são 18h03. Só um minutinho aqui. Instantezinho aqui, colegas, por favor. Então, vamos às sustentações orais virtuais, o agravo instrumento de boa viagem, agravantes
João Paulo Vieira Mota e Carlos Alberto de Souza Mota, agravada mineração Juazeiro, número SAI 063 2700 35 2023 8060000. Relator desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Quem solicitou a sustentação oral foi o doutor Laureano, representando a agravada mineração Juazeiro. Doutor Laureano, Francisco Alves de Oliveira, OAB Ceará 4023, solicitou sua sustentação através pelo sistema da videoconferência, porque reside em Boa Viagem. Doutor Laureano não se encontra? Não está na sala. Doutor Laureano Francisco Alves de Oliveira, OAB Ceará 4023, Vossa Excelência está sendo chamado neste exato momento para realizar a sustentação oral que requereu, a tempo e modo. Mas, segundo a secretaria, o que constatando, Vossa Excelência não... Aliás, o eminente advogado não se encontra na sala, com a licença do relator, vou anunciar o resultado do julgamento. Ok, advogado Donato? Na ausência está sendo não justificada, então o recurso foi conhecido e provido nos termos do voto do eminente relator, decisão unânime, o julgamento está encerrado. Bem simples isso aqui, né, advogado Donato? Foi determinada uma forma de liquidação da sentença e o juiz insiste em não cumprir. Né? E realmente não tem condição de não prover. Chama julgamento agravo do Crato. Esse não está votado no sistema provisório. Agravante Unimed do Cariri, Cooperativa de Trabalho Médico Limitada. Gravada MVSS, representada por G de SS. Continuando a relatoria de desembargador Raimundo Nonato. No 300. 063. 300. 063, 06, 98, 92, 223, 806, 0000. Não. 300 aqui agora no julgamento. Não foi. Ah, tirou de mesa. Foi. Não foi isso, advogado Donato? Foi. Eu tinha retirado de mesa da semana passada. Mas se quiser pedir vista... Quem solicitou a sustentação não foi o doutor Shalom Micaele Ângelo Tavares, OAB Ceará 24.016, reside em Juazeiro do Norte, portanto, requerido de forma virtual. Não se encontra presente? Não se encontra presente. Doutor Shalom, excelente, está sendo chamado para realizar nesse exato momento a sustentação oral que requeriu. Doutor Shalom tem uma OAB Ceará 24.016. Não se encontra na sala, né, doutora? Lia também não o visualizou aqui no nosso sistema. Então, vamos prosseguir. Agora temos que prosseguir porque não está votado no sistema provisório. O desembargador Mauro e o desembargador José Ricardo. São... Não, depois que pela médica, eu só vi aqui desembargador José, ou desembargador Donato. É da imunoterapia. Sim. Tratamento de imunoterapia prescrito pela médica que eu acompanho o paciente portador de rinite. Nós já temos precedente aqui, desembargador Zé. Com hipersensibilidade. Eu vou recentemente, inclusive, ligar para o... Pois não, nós estamos dialogando. Eu passo logo a palavra a Vossa Excelência, desembargador Raimundo, ou desculpe, desembargador Patrocínio. Em seguida, vamos para a ordem de votação. Só para Vossa Excelência rememorar aqui os precedentes. Foi deferida a tutela de urgência, né? Foi. Por onde, desembargador Zé? Obrigado, senhor presidente.
Presidente, a questão ela envolve o fornecimento de imunoterapia. Significa, em bom português, o fornecimento de vacinas para o tratamento da parte requerente. Da alergia, né? Alergia. E o fornecimento de vacina, todos nós sabemos, ele não é autorizado, não é obrigatório, conforme a lei dos planos de saúde. E recentemente, em 19 de julho deste ano, em um julgado da minha relatoria, esta colega da Câmara decidiu da forma que eu estou acabando de mencionar, ou seja, o plano de saúde não é obrigado ao fornecimento de vacinas. E a emenda, só na parte do caixa alta, diz o seguinte: plano de saúde, apelação civil, ação ordinária, obrigação de fazer com tutela provisória, de urgência e indenização por danos morais. Tratamento com imunoterapia específica, beneficiário diagnosticado com alergia grave aplicada de insetos. Me lembro. Vacina Agora estou me a ser recordando. administrada na via oral. E domiciliar, né? Vacina a ser administrada na via oral. Medicamento de uso domiciliar. Exclusão contratual. Artigo 10, inciso 6 da Lei 9.656/98. Exceção legal apenas para tratamento antineoplásico. Ausência de comprovação de evidências científicas e de recomendação da Unitec ou de órgãos de renome internacional sobre a eficiência do tratamento. Naquele caso, para picada de inseto. Recusa justificada, recurso conhecido e provido, sentença reformada. Então, com esse precedente recente desta Câmara, né, se me afigura inviável o fornecimento de vacinas para custeio obrigatório pelo operador do plano de saúde. Desembargador Mauro, se me permitem, eu vou pedir vista. Aí me mande, por favor, essa decisão, que é daqui da própria Câmara, né? Pronto. Então, eu peço... Você tira de mesa, né? Eu tiro de Mesa ou mesa. pauta? De pauta. De pauta. De pauta. É porque eu só o desembargador Zé Carlos rememorar e eu ia continuar na votação. Mas Vossa Excelência, eu retiro de pauta. Aí o desembargador José Ricardo me passa esse precedente. Aí a devida fundamentação, né? Dupla, né? Por sinal. Pois não, retirar de pauta. A pedido do emente relator. Deferido. Estamos aonde? Eu estou dizendo. 2003, né? Chama julgamento da apelação civil de Barbalha, apelante A, B de M, apelada VSD, relator de desembargador Carlos Augusto Gomes Correia, é o número 263. Número é SAG 00501 19 5.000 2021 806 0043. Quem criou a sustentação oral foi o apelante AB de M, através do seu advogado doutor Expedito Vieira de Alcântara Neto, AB Ceará, 37.308, de forma virtual, videoconferência, porque reside em Missão Velha. Estou presente aqui, Excelência. Boa tarde, doutor Expedito. Boa noite, aliás, já visualizou. Expedito, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Excelência. Eu vou passar aqui a palavra ao... Desculpe, o som estava desligado. Doutor Expedito, boa noite, tudo bem? Boa noite. Como é que vai, Vossa Excelência? Tudo em paz. Tudo bem com Vossa Excelência e a família. Doutor Expedito, eu vou passar a palavra aqui ao eminente relator de desembargador Carlos Augusto, que gostaria de dialogar um pouco com Vossa Excelência sobre, evidentemente, os termos aqui do julgamento. Eu passo a palavra ao desembargador Carlos Augusto. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, doutor Expedito. Boa noite, doutor. Doutor Expedito, eu estou aqui, o apelante pretende reduzir os alimentos arbitrados na sentença de 27,27% do salário mínimo
para 18%, né, alegando que tem outro filho e sua esposa está com gestação gemelar, não tendo condições financeiras para arcar com o valor arbitrado. Eu fiz aqui a relatoria, a minha proposta de voto, doutor Expedito, ele foi uma proposta média. A relatoria submeteu aqui a apreciação do colegiado, 20%, entendeu? 18%, né, achamos um valor de 20% do salário mínimo, entendeu? Para atendendo a uma solução média, né, entre os 18 e os 27, certo? Você está fixando aí? E 20%. Perfeito, 20%. excelência. Satisfaz a Vossa Excelência, o cliente de Vossa Excelência? Satisfaz, 20%. doutor. Então, Vossa Excelência dispensa a sustentação oral. Dispensa a sustentação. Pois não. Muito obrigado, doutor Expedito. Otimiza nossos trabalhos. Eu vou Obrigado. anunciar, portanto, o resultado do julgamento. A apelação se foi conhecida e parcialmente provida, reduzindo os alimentos para 18%. Né? Desculpe, 20% do salário mínimo vigente. 20% do salário mínimo vigente e não 18%. Sistema do voto eminente relator. E a decisão é unânime. O julgamento está encerrado. Obrigado, doutor Expedito. Eu chamo a julgamento da apelação Sítio de Lavras da Mangabeira. Apelante Gilca de Souza Lobo, apelado Banco Itaú Consignado S.A. Relator de desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. Número é SAGE 0050984 60 2021 8060114. É o número 152. Quem solicitou a sustentação oral foi a doutora Alana. Boa noite, Excelência. Excelência. Boa noite a todos. Sergipe 7941. Doutora Alana, tudo bem? Boa noite, com a Excelência. Boa noite, Excelência. Boa noite a todos. Tudo bem? Doutora Alana, apesar de Vossa Excelência representar os interesses do Banco Itaú, como nós sabemos, semanalmente Vossa Excelência está aqui. O Banco Itaú é o apelado, recorrido, mas o encaminhamento do voto do relator, no sentido dado lá a sentença, retorno dos autos ao juiz Acuó para a realização da perícia grafotécnica, que foi requerida a tempo e modo e não realizada. Vossa Excelência desiste da sustentação oral? Excelência, eu gostaria de fazer destaque só de um ponto no que diz respeito a isso. Vossa Excelência, então, dispensa a leitura do relatório? Dispenso, sim. Passa a palavra a Vossa Excelência. Dispõe de 15 minutos. Obrigada. Boa noite a todos, meus cumprimentos, nobres julgadores, colegas advogados, eventuários de justiça. Nesse caso aqui, é um caso já consignado, com a parte alega no reconhecimento da contratação, eu gostaria de destacar, em sede preliminar, a ausência desse cerceamento de defesa que foi alegado pela parte autora, uma vez que ela atesta a necessidade de realização de perícia grafotécnica para atestar que a assinatura é de fato da apelante, requerendo assim essa anulação da sentença. Portanto, houve diante das robustas provas que foram juntadas pelo banco, o juiz Vacoli julgou improcedente a demanda, tendo em vista que não houve qualquer irregularidade no contrato. E, ademais, o magistrado Vacoli pode entender que o caso ele não necessita da produção de provas, encontrando-se pronto para o julgamento com as provas que já foram acostadas aos autos. Assim, essas provas documentais, elas se mostraram mais do que suficientes para a formação desse livre convencimento sobre a matéria, sendo desnecessária, assim, a produção da prova pericial que foi requerida. Por todo exposto, fica claro que a decisão ela não merece reforma, uma vez que atendeu esses requisitos necessários para que fosse julgado antecipadamente a lide. E ainda, o apelante, ele propôs essa ação judicial, alegando ter sofrido esses prejuízos, aduzindo que o banco, ele realizou a contratação afrontando o princípio da transparência, uma vez que, em tese, não teria sido prestado o devido esclarecimento acerca da verdadeira natureza da operação. Entretanto, destaca-se que o banco ele traz de forma expressa e em campo visível as condições da negociação do contrato, que foi pactuado, inexistindo qualquer defeito no serviço apto a responsabilizar o apelado. E ainda assim, o próprio magistrado, analisando a contestação e toda a robusta documentação que foi colacionada aos autos pelo apelado, ele identificou que os termos de contratação do negócio
estão expressamente previstos no instrumento contratual. E a partir do momento que o apelante, ele assina o contrato, ele demonstra que teve ciência de todos esses termos. Portanto, houve esse prévio conhecimento dos termos contratados pela parte apelante. Dessa forma, não há que se falar em qualquer forma da sentença, devendo ser mantida a mesma em todos os seus termos. É o que se pede, Excelência. Obrigado, doutora Alana. Agradeço também a sustentação oral. Desembargador Zé Ricardo, passa a palavra a Vossa Excelência. Se ressalta que na réplica, nas folhas 86 a 103 dos autos, a autora questionou a autenticidade da assinatura do contrato. De 61 e determinar o Conselho de Conhecimento feito com a instrução devida. É o vosso. Obrigado, desembargador José Ricardo. Desembargador Carlos Augusto. Acompanho, Vossa Excelência, o relator. Obrigado, desembargador Carlos. Desembargador Emanuel. Igualmente, senhor presidente. Anuncio o resultado, portanto, do julgamento. O recurso foi conhecido e provido. Cheio do voto do eminente relator, decisão unânime. Excelência, que não deu para escutar qual foi a decisão. Tem como só dizer em que sentido foi o recurso provido? O recurso foi conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juiz Macó para que seja realizada a prova pericial. Ok, obrigado. Decisão unânime, o julgamento está encerrado de nada, por nada. Eu chamo a julgamento a apelação civil do Tamboril. Apelante Francisco Rodrigues da Silva, apelado Banco Itaú Consignado S.A. Número SAG 0200-103-53-2023-806-0170. Continua na letra de desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. Desembargador Mário Liberato, boa noite. Eu vou pedir permissão para sair, que eu tenho um compromisso agora. Obrigada. Boa noite a todos. Um abraço, doutora Cristina. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. Boa noite. Desembargador Zé Ricardo, mesma situação. Doutora Alanda deseja realizar a sustentação oral, mesma situação do anterior. O voto no mesmo sentido, doutora Alanda. Já unânime, Excelência. Já se encontra unânime. Então, dispenso. A sustentação oral também? Sim, seria basicamente a mesma sustentação. Então, Vossa Excelência desiste da sustentação?
Sim, excelência. Então, vou anunciar o resultado do julgamento. Recurso conhecido e provido. Sistema do voto do tenente relator. Decisão unânime. Ok, obrigada. Até logo, doutora Ana. Boa noite. Bom. Atendeu ele? Vou lhe dar mais 0,1. Os processos agora não votados no sistema provisório. Primeiro deles é a apelação civil de Caririaçu, apelante Banco Bradesco S.A., apelada Cícero Barbosa da Silva Cardoso, relatoria de Bador Raimundo Nato Silva Santos, é o 59, SAG 0200 406 46 2022 806 0059. Tem que faltar aqui tudo ali. 59, relatoria de Vossa Excelência. É aquele da observação de Vossa Excelência, Bador Zé Ricardo? É, sim, senhor. Fiz um chat hoje pela manhã para o desembargador Raimundo Donato. O desconto tem esses aí, são considerados irrisórios aqui por decisões reiteradas da Câmara. É. Então, nesse caso... Pelo princípio da... Nesse caso, desembargador Zé Ricardo, os precedentes já todos, né, em sentido contrário. É isso. É no sentido de que descontos, ainda que indevidos, mas com essa característica de descontos ínfimos, inexpressivos, no caso, eles variaram de 61 centavos até R$ 16,14, eles não rendem ensejo a indenização por dano moral. Ok. Porque foram insuscetíveis de deixar a parte consumidor privado de recursos suficientes ao seu sustento. Então, vamos aplicar o princípio da colegialidade e vamos aderir à decisão da Câmara, né? Então, eu vou acompanhar o entendimento majoritário da Câmara. Então, você vai eu vou modificar, então, o voto e acompanho o entendimento da Câmara. Certo. Só para efeito aqui da precisão do desportivo, doador Donato, você estava reduzindo o valor da indenização por dano moral. No caso aqui é exclusão. Exclusão. Então, vai ser parcialmente provido para determinar que a redução do INDEP se dê na forma simples, para os descontos até o dia 30 de março de 2021 e em dobro após, certo? Então, seria provimento só para isso. Isso, não é? Exclusivamente. E tem um redimensionamento da verba sucumbencial. Ok. Vossa Excelência faz adaptação. Tudo bem. É isso? É, tranquilo. Perfeito? Perfeito. Perfeito. Eu acompanho Vossa Excelência sobre quatro descontos, cada um de 60 alguma coisa. Peraí, colegas. Um momento. Deixa eu ver se eu estou no número certo. Pela autuação aqui, desembargador Zé Ricardo, quem recorre é a consumidora. Cícero. Está errado? O relatório diz que o recurso é do Bradesco. Porque aqui, ó, mais um equívoco. Aqui só ela que... Só o Bradesco que recorre, então mantém-se o resultado. Aqui na autuação tem ela, né? Inclusive você tem que retificar isso. Eu vou ter que retificar, porque tá Cícero Barbosa da Silva Cardoso, né? Ela é recorrida, então. Recorrida. Então, quem está recorrendo, no caso, é o banco. A Secretaria do Juízo tem que fazer a evolução da classe do processo. O processo sai de processo ainda não julgado para processo julgado. Certo. E quando feita a evolução, Isso.
Aqui a autora é a Cícera, senhora Cícera, né, que passou a ser apelada. No caso Né? aqui, o próprio relatório, aqui já no relatório, quando eu faço o relatório, eu digo assim, ó, trata-se de apelação civil interposta pelo Bradesco. Pronto, aí está correto. Tá aqui. Só no cabeçalho que... Adversando sentença prolatada pelo juiz da Vara Única da Comarca Cariaçu. É isso? Só esse. Só Pronto. o cabeçalho que... Ok. Pois não. Entendi. Então, o recurso do Banco Bradesco parcialmente provido. Nos termos do voto do eminente relator, redimensionada a verba sucumbencial. R$ 85, agravo interno cível, agravante Posto Jorge Vieira Service Limitada, gravada Max Petróleo do Brasil, Total Distribuidora Limitada, de minha relatoria, número SAI 063 0802 60 2018 80600/50.001. É 85, falta no voto do desembargador Carlos Augusto Gomes Corrêa, não é isso? O encaminhamento da minha proposta de voto é pelo conhecimento e não provimento da resignação. 85, desembargador Carlos. Claro. 92, falta. Eu inseri posteriormente, né? E mandei para os 93, 92, certo. Hora que eu... 92 com o relator, bota marca logo aí. Certo. E 85 também? Agora. Com o relator. Bador Carlos Augusto acompanha a relatoria, então anuncio o resultado do agravo interno. Se o recurso foi conhecido e não provido, decisão unânime, julgamento é encerrado. Apelação civil de Fortaleza, apelante Marcos Andrade Imóveis Limitada, apelado Itaú Unibanco S.A., de minha relatoria 92. ESAG 01 20 269 2015 806 0001. Com o relator. Bador Zé Ricardo é o 92. Encaminhamento do voto é no sentido de conhecer e negar provimento. A apelação. Bador Zé Ricardo acompanha a relatoria, anuncia o resultado do julgamento. Bador Carlos Augusto também acompanha. O recurso foi conhecido e não provido nos termos do voto do relator, que sou eu. Decisão unânime, o julgamento está encerrado. Chama julgamento agravo instrumento de Sobral. Agravante JRXC e M Aqui está disponível. do S93. Vamos ver. Perfeito, Bador Carlos. Muito bem, voto indisponível, então vamos tirar de mesa ou pauta. Agravo instrumento 062 1535 88 2023 806 0000. Fica retirado de pauta. Prosseguindo, 95, doutor Lia. Falta quem votar. Com o relator. Com o relator. Bador Carlos acompanha a relatoria. Agravo instrumento de Fortaleza. Agravante Jordano Bruno Araújo Cavalcante Moda. Agravados Olavo Vieira de Macedo Isabel Torres Melo, de minha relatoria. Número é SAG 062 1869 25 2023 806 0000. Bador Zé Ricardo já havia votado? Já. Bador Zé Ricardo também acompanhou a relatoria, então anuncio o resultado do julgamento. O recurso foi conhecido e provido. Nos termos do voto do relator, decisão unânime, o julgamento está encerrado. Apelação de Juazeiro do Norte, 99, de Bador Carlos. Com o relator. Apelante Natália Medeiros Martins, apelado Banco do Nordeste do Brasil S.A., SAG 0200 931 63 22 806 0112, é de minha relatoria. A votação já se encontrou unânime nesse momento, porque o Bador Carlos Augusto acompanha a relatoria. O recurso foi conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do relator. Esse é o julgamento final, decisão unânime, o julgamento está encerrado.
Apelação Cid Fortaleza, agora da relatoria de Barra José Ricardo Vidal Patrocínio. Apelante Fernando Silva Vieira da Fonseca, apelado Banco Pan S.A. 028 25 08 08 2022 806 0001. Quem falta votar? O Bador Emanuel não votou neste 191. Bador Emanuel, o relator encaminha o voto no sentido de conhecer e negar provimento à apelação. Vou conceder a Vossa Excelência 4 segundos. É folgazinha, né? 4 dá tempo nem de pensar. Por onde, Bador Manuel? Vossa Excelência fica inteiramente à vontade. Acompanha a relatoria. Não foi 4 segundos, não, mas não deu nem 20. Gostei. Eu anuncio o resultado do julgamento da apelação civil que eu acabei de apregoar, conhecida e não provida, decisão unânime. O julgamento está encerrado. Jacques Bador Manuel acompanha a relatoria. Embargo de declaração. Embargante unânime? Então, embargo de declaração civil 0011 506 4000 2018 806 0083 /50.000. Embargante Rosilene Santos da Silva, embargada em Moré Crédito Financiamento e Investimento S.A. Relatoria de Bador Carlos Augusto como recurso conhecido e não provido, decisão unânime, julgamento encerrado. 29339, falta quem? 239 de Bador Manuel. 239, falta o voto de Vossa Excelência. 239. ESAG 0201-683, 12-2022-806-0055. Apelante Valfredo Martins de Oliveira, apelado Banco do Bradesco S.A. Relatoria de Bador Correia. Correia. 239. É o fraco. 239. É 239, né? 220, aliás. Estão daqui apenas de uma parcela. 28, 18, tem um dano moral. Aí tem a questão da modulação. Acompanhe. Aí fica simples, né? Que é 33. Assim, com o voto de Bador. Assim que liberar, me deu toque. Acompanha, né, Vossa Excelência? Não, logo aí. Com o voto do evidente decano, Bador Manuel, acompanhando a relatoria, eu anuncio o resultado do julgamento. O recurso foi conhecido e parcialmente provido. Sistema do voto do relator. Decisão unânime, julgamento. Eu não havia votado, porque eu comecei com o desembargador, a do débito retirado, né? Questão da preclusão. Dos documentos. Que não existia, né? Isso. Quer dizer, só existiria se não houvesse o contraditório. O documento juntado apenas numa fase recursal. A motivação foi essa. Mas já tinha prestações transferadas. Então, acompanhe. Não consta mais aqui. Sim, falta no 240. Bador Manuel 240 também. Vossa Excelência não votou no sistema provisório apelação Cid Baracanaú, apelando do Banco Santander Brasil S.A., apelada Rita Moreira de Souza, relatoria do Bador Correia, número 240 0200 1089 89 2022 806 0117. Esse é o número ESAG. Claro. Estava voltando desligado, ó. Vossa Excelência está aqui juntar documentos antigos e relatos de fatos ocorridos na fase recursal. A Vossa Excelência entende que tem a preclusão e desde que tenha o contraditório, até nas razões, nós temos que seguir nesse sentido. Aí logo se falar em preclusão. Apenas só esse pontozinho aqui. No mais, está tudo ok. Até porque Vossa Excelência, logo lá abaixo, mesmo que não acontecesse essa questão da previsão, né, os descontos aqui seriam irrisórios, uma coisa assim. Aqui, ó. Aqui, a juntada no item 2, de documentos antigos, está ocorrido antes do início da ação,
Aí seria a preclusão temporal e consumativa. Aí, ligado, aparecendo na minha imagem. Comprovada a supressão de indivíduos, valor do benefício tal, resta configurado prejuízo financeiro. Ocorrem descontos indevidos, ocorre a configuração de danos morais. Eu acho que, eu não li bem a miúde o voto como um todo, mas pelo que Vossa Excelência colocou aqui, não teria também essa questão da preclusão. Mesmo Mas no não caso. faz nenhum prejuízo para a decisão de Vossa Excelência. É a mesma situação anterior. Mas ele juntou, data vênia, se ele juntou esse documento na fase recursal, o documento não pode ter como é que se diz, a algibeira, né, que chamam, né, a nulidade de algibeira, né, independentemente dele ter ou não, se ele não juntou no tempo e modo, né, data vênia. Mas nós já decidimos aqui, o não, princípio da verdade real. Inclusive, eu sempre pensei dessa forma, e quando o desembargador trouxe nesse sentido, eu achei que seria o primeiro, não, aí Vossa Excelência esclareceu que já tinha votado em outros com relação a isso aí. Se você junta... Aberração. É o único caso. Havendo contraditório, está resolvido. Se provar que a época seria impossível ele juntar. A lei é clara com relação a isso. Né? Um documento de fato novo, que é a época da interposição. Ele seria impossível de juntar. Na Câmara aqui é pacífico o entendimento de que essa juntada é possível. Possível. Desde que não haja comprovação da má-fé. Vossa Excelência também. Não, ela prejuízo, possível, má-fé. Claro que é possível. A valoração. Não, mas é só para efeito de conhecimento, né? Os precedentes são muitos. Porque quando Vossa Excelência fala. Mas Vossa Excelência pode, lógico, ressalvar o entendimento, ou pelo princípio da colegialidade, fica bem tranquilo. Vossa Excelência é quem decide. Mas é pacífico. Aqui. O próprio STJ nesse. Perfeito. Tem N decisões. Nós estamos julgando processo que o banco vinha, apresentava no recurso, a prova do pagamento, a prova do pagamento, e aí se... O que nós falamos aqui. Busca da verdade real. Evitar enriquecimento ilícito. Eu já aplicava lá na Câmara anterior. Isso. Não, e Vossa Excelência agora na anterior, Vossa Excelência me tirou. Só faltou neste. É o seguinte, vamos retirar esse de mesa aí, para a gente ajustar aí. Mas Vossa Excelência me permita, desembargador. Esse anterior é a mesma cor deste. E Vossa Excelência afastou. Pelo menos eu não vi aqui na caixa alta da assessora da emenda, não. Afastou, não, admitiu. Admitiu a juntada. Não, é porque inclusive nem precisava, não precisa que eles tem outra motivação que é forte, inclusive Vossa Excelência fala nisso. Que mesmo que não existisse a questão da preclusão, aí parece-me que essa questão de valores ínfimos, inexpressivos, insignificantes, ainda. Vossa Excelência fala nisso. Quer ver qual foi o outro aqui? Deixa eu ver, porque neste aqui é que não está dizendo isso, eu não estou vendo. Vamos ver se Vossa Excelência diz aqui no voto. Preclusão temporal. E Vossa Excelência fala em preclusão temporal e também consumativa. Pelo que eu vejo, parece que não tem os dois, não, aqui. Tem apenas a temporal. É só uma questão processual mesmo. Vamos ver aqui. Se não, a gente tem... Olha, o banco não apresentou o contrato. Fato negativo, melhor, né? Tirar de mesa, melhor. Ajustar ele aqui. Pois não. De tirar de mesa. No 240, que eu acabei de apregoar. Temos 2 da técnico 942. Mas é a mesma coisa, viu, senhor presidente? Tem motivos aqui bem suficientes, sem contar com essa questão da preclusão. Agravo instrumento de Fortaleza 062 8753 0722 806 0000
Relator desembargador Emanuel Leite Albuquerque, a pedido do eminente relator, lógico, feito fica retirado de mesa. Deferido. 26, falta alguém julgar? Vossa Excelência vai trazer julgamento pelo sistema antigo, desembargador Emanuel. A apelação Cid Fortaleza. Apelantes Imobiliária Novo Lar Imóveis Limitada e Reginaldo Cláudio Carneiro. Apelado DTC Comércio Limitada Microempresa. 023-780475-2028-060001. É o 26. O 26. 26? Não, 26. não disponibilizei, não, senhor presidente. Votão em conta disponível. O Excelência vai apresentar pelo sistema antigo? Peraí. Eu relocalizei o 26. Não está disponível para mim. Pronto. Provavelmente também não para o desembargador Raimundo Nonato. Peraí, deixa eu ver qual esse aqui. Não vou não, Excelência. São 3 que eu deixei de retirar de mesa? De disponibilizar, é. Retirado de mesa também o número 26, que eu acabei de apregoar. Vamos agora para os processos da técnica 942. Medida de apelação civil de Sobral, apelante Unimed de Sobral, Cooperativo de Trabalho Médico Limitado, apelada Maria Auxiliadora da Silva. É o 282-0052-461-5621-806-0167. É o número ESAG. Desembargador Carlos Augusto Gomes Corrêa. Síntese do julgamento. Iniciado o julgamento pelo sistema provisório, o relator apresentou o voto pelo conhecimento desse provimento do recurso, que foi acompanhado pelo título do senhor desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Em sessão, o desembargador Emanuel Leite Albuquerque fez algumas correções e votou divergindo do ilustre relator pelo conhecimento do provimento do apelo. Na sequência, tanto o eminente relator como o doutor Vogal, desembargador Nonato, ratificaram os seus votos. Diante do resultado não unânime, estamos aqui na técnica do 942. É o 282, colegas. A ordem natural seria, mais uma vez, a apresentação por parte do eminente relator. Desembargador Carlos, mas acho que não necessita, né, colegas? Todos nós aqui já sabemos do que se trata. É 282, né? É. É o 282, Badoca. É o ácido zoledrônico, ampola. Eu pedi a Vossa Excelência. Vossa Excelência tem um processo deste que eu votei. Salvo engano. Que é o mesmo remédio. Mesmo medicamento. Consultei minha... Esse aqui, colegas, o Badoca Carlos, Vossa Excelência permite? Claro. Não. O eminente relator está conhecendo e negando o provimento, mantendo a sentença. Então, na sequência, o desembargador Emanuel, que vota. Os conhecidos e não providos. Esse aqui, você disse que tem um precedente, nesse caso aqui, do ácido? Não tem. Para otimizar aqui os trabalhos, se Vossa Excelência se permitem, eu fiz uma pesquisa aqui, assim, mais acurada. Essa senhora, ela sofre, inclusive, ela tem uma fratura na coluna, uma fratura na coluna. Esse medicamento tem até uma decisão do STJ, se os colegas quiserem, eu posso fazer leitura, está um pouco tarde, mas está aqui. Tem uma decisão do STJ, porque esse aqui, há nuance, desembargador. É uma medicação, mas essa medicação é intravenosa, ela não pode ser ministrada domiciliar, de forma domiciliar. Ela tem que ser, exatamente, ou ambulatorial ou no hospital, a internação, digamos, e porque tem que ser pelo profissional da saúde. Então, nesse caso, não se trata de uma medicação para manter nossos precedentes de uso domiciliar. Então, se afasta os nossos precedentes. Então, vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Agora, o eminente relator. Então, um remédio bem parecido com o medicamento. Nenhum julgado com relação a este medicamento. Mas é outro medicamento. Inclusive, há notas técnicas desse sentido. Né, e eu estou, inclusive, acompanhando com relação também ao dano moral, porque nesse caso específico, lógico, a cooperativa médica sabe que é um
é um documento, desculpe, a cabeça, é um medicamento, uma droga, exatamente, que ela só pode ser ministrada nesse ambiente do hospital. Claro. E a negativa dela, adicionando-se de Badosa-Recalque ao fato de ela já ter uma fratura na coluna, justifica aqui o dano moral. E o valor está bem... No caso desse processo aqui, a turma julgadora é o desembargador Carlos, o desembargador Manuel e... Não, está no 942. Está no 942? Já. Tem divergência aí? Não. Até agora não. Estamos conversando. Não só conversando aqui para fixar os pontos que a gente já tinha lido, para evitar que o eminente relator tenha aqui. Tem essa particularidade, né? Aí, então eu acompanho. E o plano dela é ambulatorial e hospitalar. Só para citar aqui, para a gente fechar a questão. A medicação intravenosa é do STJ. O injetável que necessite supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerado como tratamento domiciliar. É o caso. Aí já matou. É de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida. É por conta disso. Badonato, tem alguma dúvida, divergência? Badosa Ricardo? Não, só tenho a acrescentar. Pois não. Falei com o desembargador Manuel pela manhã e ele levantou a possibilidade de eu ter algum julgado da minha relatoria sobre o fornecimento desse medicamento. Eu pesquisei bastante e concluí que não tenho... Não, eu fiquei em dúvida. E se teria na decisão de Vossa Excelência, ou a decisão que nós já tivemos aí, falamos, se teria eficácia, né? Mas está definido. Chama-se ácido zoledrônico. Isso mesmo. Tem registro na Anvisa. Tem. E deve ser aplicado de forma endovenosa, ou seja, perfeito. É um injetável que exige procedimento ambulatorial para tanto. E ele foi incorporado ao SUS para tratamento de osteoporose com intolerância ou dificuldade de deglutição dos bisfosfonatos orais. E, além disso, ele conta com vários pareceres do Natijus espalhados pelo país que são favoráveis ao fornecimento deste medicamento. E, no caso, a autora tem uma artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas, além de osteoporose, de desuso, né? Tem 72 anos de idade, com uso de prótese, não pode fazer uso de cálcio de via oral, e em razão disso foi que o médico assistente me prescreveu esse medicamento, ácido zoledrônico. E cito como exemplo a nota técnica número 171.691 do Natijus, que referenda o fornecimento desse medicamento pelas operadoras de plano de saúde. Então, no caso dos AUS, considerando tudo isso, de que o medicamento é de aplicação ambulatorial, tem registro na Anvisa, é destinado ao tratamento da paciente, há pareceres do Natijus, e a paciente idosa de 78 anos de idade com fratura onde era a fratura? Na coluna. Fratura na coluna justifica plenamente a indenização por dano moral que foi habitada pelo presidente relator. Em Minas Gerais, senhor presidente, esse é um estudo que fizemos. Isso, era exatamente a minha dúvida. E eu vou fazer uma pesquisazinha. Eu creio que eu voltei em processo de Vossa Excelência e que envolve a mesma... E eu estava com dúvida se tem eficácia ou não tem eficácia. Porque pelo voto de Vossa Excelência, está falando que ele não está na relação da... Não está no rol. Está no rol, né? E o desembargador... Mas está na exceção na nota técnica. Não falou sobre a questão da eficácia. Foi. É daí que eu, conversando com o desembargador Zé Ricardo, eu acredito que eu tenha voltado num processo com desse mesmo medicamento. Mas Vossa Excelência está achando... Não é o que é certo, que está esclarecido e eu acompanho. Bem esclarecido, bem esclarecido. Quer dizer mais alguma coisa? Não. Então, a turma estendida
decidiu que tomar conhecimento do recurso, mas negar-lhe provimento. Decisão unânime. Sistema do voto do eminente relator. Temos ainda a apelação CID Fortaleza, apelante de Médio Fortaleza, Sociedade Cooperativa Médica Limitada, apelada Ivoneide Nunes da Silva, relator de Bador Carlos Augusto Gomes Correia, número SAG 0238130642280600001, é o 283. Está também na técnica 942, porque há divergência na votação. Esse é aquele do cancelado. Relator de Bador Correia. Cancelamento Relator de Bador Emanuel Leite Albuquerque, havia pedido vistos autos, colocou em mesa e, dando continuidade ao julgamento, apresentou o voto divergente pelo conhecimento desse provimento do recurso. Na sequência, o relator ratificou seu voto pelo provimento do apelo, do que foi acompanhado pelo excelentíssimo de Bador Raimundo Nath Silva Santos. Diante do resultado não unânime 942. Aqui, colegas, se me permitem, para otimizarmos aqui os trabalhos, posso fazer uma pequena explanação? Bador Carlos. Claro. É aquele caso, já temos precedentes aqui, onde havia inicialmente uma inadimplência, esperou a 60 dias, de fato, com a notificação. Entretanto, Bador Manuel, o que foi o voto de Vossa Excelência, está bem fundamentado, o qual eu adiro com respeito ao eminente relator, é que a própria Unimed recebeu, posteriormente a esse atraso superior a 60 dias, recebeu todo o numerário de Bador, Zé Ricardo. Ela alegou 383 dias, segundo. Bom. Mas se tiver recebido... Recebeu, superou a 60, né? 300, 400, claro. 500, né? Mas ela recebeu e a consumidora pagou de manifesta boa-fé. Então, depois do recebimento, que é o meu entendimento de Bador Emanuel, não há que se falar mais de inadimplência. É pelo princípio da boa-fé objetiva, se as partes tabularam, não é? Então, a discussão nossa aqui, me permite, que é impedimento do Bador Zé Ricardo, eu divergi, e eu também agora não estou lembrando como é que ficou. Que essa notificação não era necessária sua assinatura no aviso de recebimento. Pelo pensamento do desembargador... Tem uma súmula lá em S nesse sentido. Houve julgamento. A nossa turma aqui decidiu que não precisa ser pessoal. Apesar das outras câmaras, quase todas elas, eu fiz estudo, inclusive, para o meu mestrado nisso. Quase todas elas afirmam a necessidade da assinatura. Da intimação pessoal. Pessoal com assinatura, né? É uma súmula da agência reguladora no sentido pessoal, de essa assinatura pessoal com esse detalhe. Vou buscar. Com o recebimento pelo aderente consumidor. Isso. Só que Vossa Excelência pensa como está escrito aqui, e eu entendi diferente, mas eu creio que depois ficou definido com o pensamento de Vossa Excelência. Mas vamos seguir a sequência da Vossa Excelência. Mas aqui não é o caso, não. Aqui o caso é só questão de que ela recebeu. Inclusive, o valor. Inclusive, ela sempre, segundo aqui a Unimed, segundo o extrato que ela apresentou, né? Ela sempre pagou em atraso, né? E pagando em atraso, e a Unimed recebendo. Ela aproveitou esses atrasos justamente para rescindir o contrato, entendeu? Eu queria ajustar aqui para o entendimento da Câmara, né? Claro, pelo princípio da colegialidade, para a gente firmar, ou eu modifico o voto. Infelizmente, muitos consumidores pagam com atraso os planos de saúde. Infelizmente. Claro, nós sabemos. Dessa pandemia, muitos atrasos. Aí a Unimed, a gente sabe, a Unimed ela faz um estudo. Então, quando tem uns índices, né, da Unimed e das empresas, né? Aí eles captam alguns, não, isso aqui não é mais conveniente, não é para continuarmos com a contratação. Claro. O princípio da boa-fé. Não, assim, no meu entendimento, não tem dúvida. Você recebe, depois vai... E quando recebeu, não tem mais inadimplência. Não é? Então, Vossa Excelência ajusta o voto, é isso? Mas ajustar o voto. Porque Vossa Excelência aqui está... No voto de Vossa Excelência, eu não estou vendo onde Vossa Excelência falou sobre a questão que houve acordo, não. Mas a discussão, logo no começo, foi nesse sentido. Não, nós faremos. Por sinal, o assessor que me assessorou aqui, até o Danilo, ele fez aquela mesma cirurgia do Lula, né? Certo. Não sei se você viu, ele já estava mancando a pé da perna, meu assessor, né? Até pedi agora para ele ajustar esse voto. Né? Danilo, né? Depois está igual o Lula, né? Mancando da perna.
Aí ele fez agora a cirurgia recente. Mas eu acho então, Vossa Excelência conhece e nega provimento. Nega provimento. Né? Atenta aos princípios da boa-fé. Pelo princípio da boa-fé. Perfeito. Vou mandar ele ajustar aqui o voto. Ricardo? Pois não. Muito breve comentário. Perfeito. Porque no voto do eminente relator, ele cita um julgado da minha relatoria em que eu confirmo a rescisão realizada pelo plano de saúde, diante do inadimplemento da consumidora. Por sua vez, o voto da doutora Divergência, desembargador Emanuel Albuquerque, também traz um julgado da minha relatoria em sentido contrário, ou seja, no sentido de que não é viável a rescisão do plano de saúde quando o consumidor, após o inadimplemento, continua efetuando os pagamentos e a operadora do plano de saúde recebe os pagamentos, o que configuraria uma violação ao princípio da fato objetiva e ao próprio venire. No entanto, eu queria apenas esclarecer à colega Câmara e ao eminente relator que o julgado em que o eminente relator se baseou para, inicialmente, confirmar a rescisão do plano de saúde, ele se baseia em uma situação que não é exatamente a situação destes autos. Porque naquele caso em que o eminente relator se baseou em julgado da minha relatoria, o consumidor havia sido notificado e ainda assim permaneceu inadimplente e não houve um posterior recebimento, um posterior pagamento após o cancelamento do plano de saúde. Então, são situações diferentes desta situação destes autos, em que a operadora do plano de saúde recebeu os pagamentos após o cancelamento do plano de saúde. Eram esses os esclarecimentos que eu queria fazer. Aí eu queria só lembrar que eu não visualizei aqui, viu, Edmardo Carlos, que tenha existido esse pagamento. Eu creio que sim, porque nós discutimos... Não, mas a Unimed vem colocando, ele mostra os extratos, ele pagou, é sempre em atraso. Então pronto. Eu verifiquei também. Perfeito. Há o pagamento. Perfeito. Não tem dúvida. A dúvida, colocou, né? Verifiquei. Então tá. Inclusive, atrás com a minha assessora Adriana. Não está faltando nada, Raimundo. Então, mas Vossa Excelência acompanha com essas observações, esclarecimentos, acompanha o novel voto. Novel voto, que é pelo desprovimento, que vai em consonância. Perfeito. Perfeito. E a questão da assinatura, eu me curvei à colegialidade. Tá certo. É o pensamento. Perfeito. Que o meu tem que ser a pessoa e com a assinatura. A notificação. Fica referendo a esse entendimento, que não é necessário o recebimento pessoal do usuário do plano de saúde com relação a essa notificação. Mas aí, quando é lá no decreto 911, negócio de busca e apreensão, até que, mas aí tratando-se de saúde... Então... A agência reguladora que cuida da proteção dos usuários do plano de saúde tem uma súmula normativa nesse sentido, que é a súmula, acho que, número 28. Na época, o Vossa Excelência falou isso. Mas é muito bom essa discussão. Pronto, senhor presidente. Vou anunciar o resultado do julgamento. Após a readequação do voto pelo eminente relator, o recurso fica conhecido e não provido. Recurso adverso conhecido e não provido. Sob a técnica 92, ou seja, com a Câmara estendida, e a decisão é unânime. Fazer constar no voto, que houve essa compulsão. Parece que não tem. Não tem. Não, mas... O pagamento foi realizado. Não, aqui no voto. Assim, Vossa Excelência acata a sugestão do decano? É porque eu não visualizei se Vossa Excelência consignou isso. Que houve essa composição e que ele pagou. Mas de Badocar, acho que não. Não, eu vou ajustar o voto. Pronto, para ajustar o voto. Atraso, inclusive com relação ao resultado que ele está. Porque a motivação... Todas as parcelas, a Unimed colocou. Pago, aí é sempre em atraso. Em atraso. Ele recebeu tudo. Recebeu tudo. Uma pessoa, me permitam aqui, vamos ver o lado social, que a aplicação do direito é essencialmente social. Né? Pessoa com 70 anos de idade não consegue mais ter acesso a nenhum plano. Pobre,
vive em dificuldade. Aí vai lá para a HGF, IJF, né? E nesse caso ele fez aquele esforço, né, que se chama Hércules, né, o esforço, e acabou pagando, né? É Hercúleo, mas tem que chamar o Hércules do lado do... Não, que é isso? Mas, enfim, dá tudo ajustado aí. Então, pronto. A sua Câmara, desculpe, a Câmara Estendida conheceu e negou provimento ao apelo da Unimed Fortaleza, Sociedade Cooperativa Médica. Faz cabeçalho mais uma vez aqui no. Aqui tem Unimed Fortaleza. Tanto no voto, o voto do Vossa Excelência. Ponto da nossa secretária, não. Concha Fortaleza, mas é só. Vamos ver. No relatório também, Unimed Fortaleza. Tudo Fortaleza. Fortaleza. Era. Isso. Fortaleza, né? Então, a Câmara Estendida conhece e nega provimento ao recurso da Unimed de Fortaleza. Decisão unânime. Redecondente relator seu voto para se adequar ao entendimento da Câmara. Pronto, colegas, estamos aqui só os extra-pauta, que nós estamos cansados. Primeiro. Segundo, falta o voto de Vossa Excelência, Bador Zé Ricardo. Segundo, esta pauta. Já está lá no... Posso? Qual é o... 220? Da de Bador Carlos Augusto? Vamos. Eu vou anunciar o resultado do julgamento. O doutor Brenan está aqui desde o começo da sessão. É o agravo interno civil de Fortaleza, agravantes Parque Verde, Empreendimentos Imobiliários Limitada, e JS 128, Empreendimento Imobiliário Limitada, agravada Francisca das Chagas Lemos, relator do Carlos Augusto Gomes Corrêa, número é SAR 0101 09368 2017 806 0001/50.000, 220. E o agravo interno foi conhecido e não provido. Nós temos o voto do relator, está unânime? Decisão unânime. O julgamento está encerrado. Esta pauta, conflito de competência. Boa noite. Doutor, vai ser o primeiro que eu vou assinar o acordo, viu? Assim que liberar aqui, com sua atenção. Até que enfim, né, doutor? Depois de mais isso mesmo. Mas nós temos uma leva muito grande, né? Esta pauta, conflito de competência 0004 122 14 2023 806 0000. Relator de Bador Carlos Augusto Gomes Corrêa, suscitante juiz de direito da 4ª Vara Civil de Fortaleza, suscitado juiz de direito da 4ª Vara de Família de Fortaleza. Resultado do julgamento. Conflito conhecido e não provido para declarar a competência do juízo da 4ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, ou seja, o suscitante. Decisão unânime, julgamento encerrado. Número 2, fato do Bador Zé Ricardo. Voto com a relatoria. Conflito de competência 0004 090 09 223 806 0000. Suscitante, juízo de direito da 7ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. Suscitado, juiz de direito da 13ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. Relator de Bador Raimundo Nato Silva Santos. O resultado já está unânime. E o julgamento foi no sentido de conhecer e prover o conflito de competência, declarando-se o juízo suscitado, o competente para julgamento da quisila, juiz da 13ª Vara Civil, é o juízo competente, declarado, ou seja, o suscitado. Conflito de competência 0004 093 61 223 806 0000. Suscitante, juiz de direito da 10ª não, juiz de direito da 7ª Vara Civil da Comarca Fortaleza, suscitado, juiz de direito da 11ª Vara Civil da Comarca Fortaleza, relator de Bador Emanuel Leite Albuquerque. Resultado do julgamento, conflito de competência conhecido e provido
para declarar a competência do juízo da 11ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, ou seja, o suscitado, e a decisão também se deu de forma unânime. Colegas, não tem mais nenhum processo aqui pautado ou extra pauta e nenhum mais com destaque, só nos resta nesse momento, e eu faço, declarar decididos, julgados em definitivo, a votação de provisória passa a definitiva e todos aqueles feitos, lógico que se encontram publicados para a pauta de hoje, que não houve nenhum pedido de destaque. Lógico, também nos termos dos votos dos relatores respectivos. Então, todos os julgados de provisório passam a definitivos nesse momento. Colegas, mais algum requerimento, observação? Algo a solicitar, requerer, colegas? Então, eu agradeço a presença de Vossa Excelência, da doutora Sônia e de todos aqui que nos assistem, ainda pelo nosso sistema virtual, desejando uma ótima noite a todos e que Deus continue nos abençoando e iluminando, e a sessão está encerrada. Amém. Boa noite, desembargadores. Boa noite.